Eu sei bem como é começar a usar o aerógrafo e cometer vários erros no caminho. Mas calma, hoje eu vou te contar os 4 erros que eu cometi ao usar o aerógrafos da OneTools e, mais importante, como evitar cada um deles para que você não passe pelas mesmas dificuldades. Vou falar sobre mistura de tinta, pressão do ar, limpeza do aerógrafo e a importância dos extensos. Fica comigo que eu vou te mostrar como dominar essas técnicas e elevar o nível das suas customizações. Se você não me conhece, me chamo Daniel Latin, sou especializado na técnica da aerografia, fundador do maior canal de aerografia do Brasil com mais de 30 mil inscritos e mais de 200 vídeos publicados. Hoje faço parte da TND Sneakers, a maior empresa de customização de tênis do Brasil, e fui o primeiro a customizar o troféu imprensa para o SBT. Se o seu sonho é se tornar um artista profissional e você está amando a ideia da aerografia, seu lugar é aqui. No nosso canal, você vai aprender tudo sobre técnicas, equipamentos e truques especiais para transformar seu amor pela arte da aerografia em uma fonte de renda. Inscreva-se agora, clicando no botão aqui embaixo e dê o primeiro passo para realizar o seu sonho de customizar tênis usando a técnica da aerografia. Agora que você já me conhece e já se inscreveu no canal, vamos nos aprofundar um pouco mais sobre os 4 erros que eu cometi ao usar o aerógrafo da OneTools e como evitar cada um deles. Nesse ponto eu vou te falar sobre os principais problemas que eu obtive ao utilizar os aerógrafos da OneTools pela primeira vez, e o primeiro fator deles foi a mistura incorreta da tinta. Um dos fatores principais de quem está começando na aerografia, não entende muito sobre esse assunto, é a mistura da tinta incorreta. O ponto principal aqui é que você tem que encontrar a diluição média ali entre uma tinta à base de água e uma tinta à base de solvente. Tintas à base de solvente, você tem uma facilidade e uma margem de erro muito maior. Isso significa que mesmo diluindo muito a sua tinta, ele ainda assim vai ter cobertura suficiente para você conseguir aplicar na superfície e fazer sua pintura. Tintas à base de água, essa margem de erro é muito mais reduzida, acaba ficando ali no limite de, se você passar uma gotinha, menos de 1 ml, você já acaba perdendo a sua tinta devido a ela não cobrir e não ter ali uma consistência legal para ser aplicada na superfície. Tintas à base de água, geralmente elas não tendem a ter uma secagem instantânea. Isso significa que você vai ter que aplicar na superfície, esperar uns minutos ou aplicar um soprador térmico para ela secar. As tintas à base de solvente, isso já não acontece, o que faz que mesmo você aplicando bastante tinta na superfície, isso acaba facilitando e aumentando a secagem dela. Então você não tem problemas com escorrimento e também não fica manchas na sua pintura. Tintas à base de água pode acabar escorrendo e ficar manchas. Então o ponto principal aqui é você procurar diluir a sua tinta sempre aos poucos e fazendo alguns testes. Pega um recipiente separado, um copinho descartável, prepara a sua tinta antes e joga ali depois algumas gotas no seu aerógrafo. Pulverize essa tinta e veja se ela está com a cobertura e também se ela está com a consistência legal e permita você aplicar na superfície sem que ela escorra ali devido a excesso. 2. Pressão do ar incorreta. Um dos fatores também que vai influenciar junto com a sua tinta é a pressão que você libera lá do seu compressor. Se você estiver trabalhando com tintas à base de solvente, você pode utilizar uma pressão um pouco mais alta, quer dizer, uma pressão até 35 psi, e você vai ter uma aplicação muito boa na sua superfície. Passando dessa pressão, aí você começa a perder um pouco do controle da sua tinta, de como ela vai reagir na superfície. Então, pode ser que acumule alguma tinta na superfície em regiões diferenciadas e isso pode gerar algumas manchas. Tintas à base de solvente, você também pode utilizar pressões bem baixas devido a ela ter uma facilidade na diluição, e mesmo que você passe do ponto ali de diluir a sua tinta muito ao extremo, você baixando a pressão do seu compressor até 15, 20 psi, você vai conseguir ter uma aplicação na sua superfície como se ela estivesse no ponto correto. Então, leve esse ponto em consideração na hora de escolher a sua pressão, pois a pressão vai variar de situações para situações. Tintas à base de água, trabalhe sempre com 25 a 30 psi. Assim você vai conseguir encontrar ali a diluição da sua tinta e não foge muito disso, porque a tinta ela não pode ser muito diluída e se você não dilui sua tinta, ela não vai passar pelo bico do aerógrafo. Aí você vai ter que aumentar mais a pressão para poder pulverizar. Mas ainda assim ela sairia ali como se fosse respingos de tinta, não seria uma pulverização homogênea. Então toma cuidado na hora de definir a sua pressão. Infelizmente não existe uma pressão fixa que você coloque lá e deixe, mas existe alguns pontos que você pode analisar, como eu expliquei, para conseguir encontrar a pressão ideal para sua tinta. Procure sempre testar diluições diferentes com uma pressão fixa. Assim você vai encontrar um padrão e vai conseguir reproduzir ali para diversos trabalhos, seja para desenho animado ou uma pintura homogênea simples mesmo. 3. Limpeza ineficiente do aerógrafo. Esse daqui
aqui é um ponto também que eu errava bastante, que é a limpeza do aerógrafo. A limpeza do aerógrafo é algo, atualmente hoje para mim é muito simples, mas para quem está começando pode se tornar algo muito complexo, difícil de entender no começo, mas se você procurar saber como montar e desmontar o seu aerógrafo, você vai ver que as peças que o seu equipamento compõe são poucas peças. Tem um processo exato para você montar o seu aerógrafo. No próprio manual do seu equipamento, tem lá a visão explodida do seu aerógrafo e a ordem que cada peça tem que se encontrar ali no seu equipamento. Sabendo disso, você vai conseguir limpar cada peça individualmente e também fazer a limpeza pontual ali depois que você para o seu trabalho. O que eu sempre recomendo é você fazer o seguinte: se você não faz muitos trabalhos, o ideal é você fazer a cada um mês, uma vez por mês, você pegar o seu aerógrafo, desmontar ele todo e dar uma limpada nas peças internas, tanto na agulha, quanto no bico e quanto no recipiente, naquele duto que a tinta sai para o seu bico. Esse duto aí você vai ter que limpar ele utilizando aquelas escovinhas de aparelho dentário. Você compra em qualquer farmácia facilmente, pois elas são maleáveis, não vai agredir as roscas do seu aerógrafo e você vai conseguir limpar a sua tinta ali perfeitamente. O bico, você já vai precisar de um acessório próprio para limpeza de bico, mas você encontra aí na internet facilmente também. Já a agulha, outras peças, você pode usar um cotonete, tomando cuidado para não deixar nenhum resíduo ali do algodão, e assim você vai conseguir limpar facilmente. Um outro ponto, use apenas o diluente da sua tinta. Se você trabalhar com tintas à base de solvente, procure o diluente solvente da sua tinta, não mergulhe o seu aerógrafo no solvente, mas use um cotonete para fazer essa limpeza pontual. Depois, deixa ele aberto, exposto ao ambiente, que o solvente vai evaporar, e aí você monta ele e ele vai funcionar normalmente. Se você mergulhar ele no solvente, todas as borrachas que contiver no seu aerógrafo vai inchar e pode rachar depois quando você for montar. Então, toma cuidado com esse procedimento para não danificar o seu aerógrafo. Agora, falando um pouco sobre a limpeza para tintas à base de água, você tem que usar o produto apropriado para isso. Somente água não vai limpar o seu aerógrafo. O ideal é você usar um limpa-vidro ou o próprio diluente da sua tinta, que às vezes tem uma composição química mais intensa. Esse é o procedimento que eu uso para fazer as limpezas do meu equipamento e assim manter o meu aerógrafo em bom funcionamento. É claro que antigamente eu não sabia tudo isso, mas hoje agora eu estou aqui compartilhando com você para você conseguir também fazer esse procedimento de forma correta e não danificar o seu equipamento. O quarto fator aqui é a falta de uso de extensos. Tentar obter linhas nítidas sem uso de extenso ou fitas de máscara levou a traços borrados e inconsistentes. Isso daqui é um ponto que eu tinha muito problema, pois eu queria fazer uma linha mais definida, mas eu não sabia como fazer isso. A gente consegue utilizando os extensos ou máscaras fixas, que significa que pode ser utilizado um durex, pode ser utilizado uma fita automotiva, ali você corta do jeito que você quer, cola na superfície e com o aerógrafo pintando você vai conseguir obter linhas bem projetadas e nítidas. E aí a mistura dessas técnicas, tanto no freehand quanto usando máscaras e extensos, você vai fazer a combinação ali para realizar os seus trabalhos com qualidade profissional. Então a minha recomendação aqui é o quê? Procure sempre utilizar os extensos para te guiar na execução dos seus efeitos e também na realização dos seus trabalhos de forma mais nítida e bem definida. É claro que algumas técnicas você vai ter que fazer sem esses acessórios, sem esses recursos, mas quando você tiver ali uma prática de utilizar o aerógrafo, você vai ver que vai ser muito mais fácil conseguir fazer os seus trabalhos. Então, esse daqui foram os 4 pontos mais importantes que eu cometia antigamente e que agora você vai conseguir evitá-los e conseguir ter um caminho direcionado para fazer os seus trabalhos na aerografia com qualidade profissional. Esses foram os 4 erros que eu cometi ao usar os aerógrafos da OneTools. Se você está começando agora, evitar essas falhas já vai estar na frente de muita gente. Lembrando, misture bem a tinta, ajuste a pressão do ar certinho, capricha na limpeza do aerógrafo e não esqueça de usar os extensos. Com essas dicas, suas customizações vão ficar show de bola. Se gostou do vídeo, deixa aquele like aqui embaixo, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo nos comentários me dizendo quais erros você já cometeu ou quer aprender a evitar. Agora que você conheceu os 4 erros que eu cometi ao usar os aerógrafos da OneTools e como evitar cada um deles, veja quais são os 7 coisas que aprendi usando os aerógrafos da OneTools nas minhas primeiras customizações de tênis. Acesse clicando no card aqui da sua tela.